Paz do Senhor, meus irmãos do grupo Amigos da Bíblia. Hoje é o dia 65 do nosso desafio de lermos o Novo Testamento em 90 dias. E hoje vamos falar sobre 2 Coríntios, capítulo 4, 5 e 6. 2 Coríntios, capítulo 4. Alguns coríntios acusavam Paulo de não ser sincero em seu ministério. Eles o acusavam de dedicar-se ao ministério para o benefício próprio. Nesse capítulo, Paulo apresenta evidências que provam a autenticidade do seu ministério. A primeira evidência é a sua determinação, versículo 1. Se não fosse sincero, por que Paulo continuaria a pregar apesar de todos os perigos e do trabalho que isso envolvia? Paulo via seu ministério como serviço cristão. Deus lhe dera o ministério e apenas ele podia dar-lhe força para continuar e não desfalecer. O evangelho era glorioso demais para que Paulo desistisse do ministério. A segunda evidência da autenticidade do ministério de Paulo é a honestidade dele, versículo 2 ao 4. Paulo se recusava a fazer algumas coisas. Ele se recusava a usar de deslealdade e de práticas enganosas para ganhar seguidores. Os falsos mestres faziam exatamente essas coisas. Ele não andava em astúcia nem usava a palavra de forma enganosa, ou seja, adulterando a palavra de Deus. Isso não acontecia com Paulo, pois seu ministério era honesto. Ele usava a palavra de forma clara e autêntica e estimulava as pessoas a pesquisar as Escrituras por si mesmas. Atos capítulo 17, versículo 11. Terceira evidência da autenticidade do ministério de Paulo é a humildade dele, capítulo 4, versículo 5 até o 7. Paulo pregaria a si mesmo, não a Cristo, se seu objetivo fosse conseguir seguidores pessoais e fazer dinheiro. Todavia, Paulo tentou honrar apenas a Cristo e não pregar a si mesmo. Paulo admite: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. É muito ruim quando os cristãos tornam os vasos, os que trabalham na obra de Cristo, mais importantes que o tesouro do Evangelho. Quarta evidência da autenticidade do ministério de Paulo: o sofrimento dele, versículo 8 ao 10. Se Paulo, como eles acusavam, buscasse o ganho pessoal, por que ele sofria tanto? O homem que transigisse com a palavra de Deus seria bem recebido e honrado pelos outros e não sofreria. No entanto, as pessoas maltratavam e insultavam Paulo e dificultavam a vida dele. Os homens o tratavam da mesma forma que trataram Cristo. Uma das maiores provas da sinceridade de Paulo como servo do Senhor era a sua disposição em sofrer por Cristo. Quinta evidência da autenticidade do ministério de Paulo: o altruísmo dele, versículo 11 ao 15. Paulo estava disposto a sofrer e a enfrentar a morte por causa de Jesus e das igrejas. Os falsos mestres não sabiam nada a respeito de sofrimento ou de sacrifício. Paulo, ao longo da carta, aponta para suas cicatrizes como credenciais para o seu ministério. Em Gálatas capítulo 6, versículo 17, ele declara: eu trago no corpo as marcas de Jesus. Todas as coisas existem por amor de vós. Paulo estava disposto a ir a qualquer lugar e a tudo sofrer pela glória de Deus e pelo bem da igreja. Sexta e última evidência da autenticidade do ministério de Paulo: a fé dele, versículo 16 até o 18. Em tempos de sofrimento, esses versículos transmitem uma segurança e força incríveis ao crente. O homem interior, espiritual, renova-se dia a dia, embora o exterior pereça um pouco a cada dia. Capítulo 3, versículo 18. Aqui Paulo avalia seu sofrimento conforme o parâmetro de Deus. Ele descobre que seu sofrimento é leve se comparado ao peso da glória que o Senhor lhe reserva. Seus dias e anos de tribulações não são nada comparados à eternidade de bênçãos que o aguarda. 2 Coríntios capítulo 5.
Nesse capítulo, Paulo ainda discute seu ministério e responde às acusações de seus inimigos. Ele afirma que seu ministério é sério e não negligente, que trabalha impelido por motivos honestos, não por desejos carnais. Paulo apresenta 4 pontos que regem sua vida e seu ministério. O primeiro é a certeza do céu, versículo 1 até o 8. Que importância tem o fato de que o homem exterior pereça, capítulo 4, versículo 16. Paulo sabia que do outro lado a glória o aguardava. Segunda coisa que rege a vida e ministério de Paulo é a preocupação em agradar a Cristo, versículo 9 até o 13. Paulo tenta agradar a Cristo e ser aceitável a Ele no presente. Paulo queria ser agradável a Cristo, versículo 9. Ele sabia que um dia todos os cristãos seriam julgados no tribunal de Cristo. Por isso tinha um sentimento saudável de temor a Deus, versículo 11. Paulo queria ter o tipo de vida que agrada a Cristo e o honra, pois sabia que um dia suas obras seriam reveladas e testadas. Terceira coisa que rege a vida e ministério de Paulo é o amor que constrange, versículo 14 até o 17. O apóstolo sentia-se tão dominado pelo amor de Jesus por ele que o serviço de Cristo e a honra dele se tornaram a força motriz de sua vida. Quarta e última coisa que rege a vida e ministério de Paulo, a comissão de Deus, versículo 18 até o 21. Paulo era um embaixador de Cristo. A mensagem dele era de paz. O Senhor pagara o preço pelo pecado, não estava em guerra com os pecadores. Agora os pecadores podiam crer e ser salvos. Isso é uma mensagem extraordinária da parte de Paulo aos seus ouvintes. A mensagem da igreja de hoje é de reconciliação. Deus, por intermédio de Cristo na cruz, reconciliou-se com o mundo e está disposto a salvar a todos os que creem em seu Filho. Nossa mensagem é de regeneração espiritual, não é de reforma social, embora o Evangelho mude a vida das pessoas. Representamos Cristo à medida que convidamos o perdido a recebê-lo. Todos os cristãos, aceitemos ou não essa comissão, somos embaixadores de Cristo. Jesus declarou: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. João capítulo 20, versículo 21. Certifiquemo-nos de que nossa mensagem, nossos métodos e nossos motivos sejam corretos para que o nosso trabalho seja duradouro e passe no teste de fogo quando estivermos diante do Senhor. Segundo aos Coríntios, capítulo 6. Os capítulos 6 até o 9 compõem-se de uma série de exortações amorosas aos cristãos coríntios. Capítulo 6, versículo 1 até o 13, Paulo os incentiva a examinar a vida e o ministério deles e a abrir espaço para ele no coração deles. A sequência de 2 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, até o capítulo 7, versículo 1, é um chamado à separação, enquanto que no capítulo 7, versículo 2 até o 16, é um pedido à reconciliação. Os capítulos 8 e 9 tratam da coleta para os santos pobres da Judéia, e Paulo pede a cooperação dos coríntios. Portanto, o capítulo 6 apresenta 2 pedidos. O primeiro, o pedido de exame, versículo 1 até o 13. Nos primeiros 5 capítulos, Paulo defendeu seu estilo de vida e seu ministério. Seus inimigos coríntios acusaram-no de usar os métodos equivocados e de ter os motivos errados, mas ele foi bem sucedido em sua resposta a eles. Como encerrou o capítulo 5 com uma afirmação sobre o ministério da reconciliação, deu apenas mais um passo adiante ao pedir que os coríntios se reconciliassem com ele e que recebessem a graça de Deus. No capítulo 5, versículo 20, ele exortou os pecadores e os santos. No capítulo 6, versículo 1. É muito trágico que a igreja e os cristãos recebam a graça de Deus em vão. Os coríntios não cresceram em graça e em conhecimento e por isso são crianças em Cristo. São santos e maturos. Eles tinham o melhor pastor à disposição, que era Paulo, e não se beneficiaram do ministério dele. Paulo tinha cuidado em não fazer nada que pudesse causar
tropeço aos outros ou desacreditar seu ministério. Nos versículos 3 ao 10, Paulo apresenta diversos argumentos a fim de provar que seu ministério era irrepreensível. Do versículo 3 até o 5, ele fala das batalhas que ele enfrentou. E dos versículos 6 e 7, ele fala das armas que ele usou, que foram as Sagradas Escrituras. E do versículo 8 até o 10, ele fala da reputação que ele conseguiu. Essa passagem, versículo 8 até o 10, apresenta uma série de afirmações paradoxais ou aparentemente contraditórias. Sem dúvida, os santos e os pecadores veem o serviço cristão de formas distintas, da mesma forma que os homens têm opiniões distintas a respeito de Jesus, os pecadores o veem sob uma luz e os santos sob outra. O versículo 10 é uma descrição emocionante do cristão que se entrega a Cristo. Paulo encerra o apelo lembrando-os de seu amor por eles. O coração dele alargava-se para o amor, mas os coríntios se fechava para ele. Ele roga-lhes que, como seus filhos, o recebam. E o segundo pedido é o pedido de separação. Capítulo 5, versículo 13, até o capítulo 6, versículo 13, até o capítulo 7, versículo 1. O problema da igreja coríntia era espiritual. Os membros não viviam como cristãos, mas como pessoas do mundo. Faziam concessão ao pecado. Paulo apresenta dois motivos principais para que se separem do mundo. O primeiro, o argumento do princípio, e o segundo, o argumento da promessa. O argumento do princípio vai do versículo 13 até o 16. Um princípio básico da vida é que os opostos não têm comunhão. A expressão jugo desigual lembra-nos a admoestação de Moisés em Levítico capítulo 19 e versículo 19. Os coríntios punham jugo em si mesmos ao casar, ao fazer negócios ou outras atividades com descrentes e assim perdiam seu testemunho em favor de Cristo. Afinal, como os cristãos podem testemunhar ao mundo se vivem como o mundo? O argumento da promessa, versículo 17 e 18. Deus promete abençoar os que se mantêm puros. A mundanidade é sutil e se move lentamente. O declínio inicia-se na amizade com o mundo. Depois vem o amor pelo mundo e a seguir a conformação com ele. Deus promete abençoar os que se separam para ele. O cristão que faz concessão perde o usufruto do amor de Deus e uma comunhão mais profunda com o Espírito. O capítulo 7 inicia-se com o versículo que deveria encerrar o versículo 6. Este versículo resume o que Paulo tem a dizer a respeito de santidade pessoal. Dois motivos para que nos separemos do mundo: o amor e o temor a Deus. Duas responsabilidades: devemos purificar-nos e aperfeiçoar nossa santidade. Terceiro, dois tipos de pecado: a impureza da carne e a do espírito. A separação é negativa, aperfeiçoar a santidade é positiva. É muito triste ver igrejas e cristãos que se separam do mundo, mas não crescem em santidade pessoal e não desenvolvem os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito. Os fariseus ficavam separados do pecado, mas faltava-lhes amor e obediência verdadeira. Termina aqui mais um vídeo, lembrando que os nossos comentários são extraídos e adaptados aqui conforme a nossa necessidade do comentário bíblico UESB. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.